Oi, eu sou Luísa Mandetta e hoje eu vou compartilhar um vídeo com vocês lá da Escola 963. A Escola 963 é a minha escola de educação continuada em Enneagrama, onde semanalmente a gente destrincha algum tema importante dessa sabedoria que transforma as vidas, né? E hoje eu vou trazer um vídeo, né, uma aula, na verdade, que a gente teve na escola, uma parte dessa aula que a gente teve na escola, sobre a sequência de vida profissional. Então, falando da vida profissional de todos os 27 subtipos dentro do Enneagrama, e hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a vida profissional do tipo 9 no Enneagrama. Quem é meu aluno sabe que não precisa ter nenhuma expectativa de falar o 9 é bom para X cargo, X carreira, né? Não é sobre isso que a gente trata aqui, porque a gente entende que o ser humano é um potencial sem fim, ilimitado, e que limitar em certas rótulos, né, e caixas é a última das funções do Enneagrama, é a pior maneira de se utilizar essa sabedoria. Assista a aula e entenda como conhecer profundamente esse perfil pode te ajudar se você for um 9 ou se você trabalhar com 9. É uma outra maneira de conseguir ter melhores resultados e um melhor olhar para a sua vida, sendo você um 9 ou sendo um colega de um tipo 9. Aproveite então a aula, essa é uma aula exclusiva para a comunidade da 963, eu estou compartilhando com vocês. Aproveite e para incentivar o meu trabalho por aqui, para que eu sempre traga coisas novas, dá o curtir aí, dá o joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa conhecer essa sabedoria que transforma tantas vidas. Me conte aqui nos comentários o que você achou. Se você se reconheceu como 9, se você tem um colega 9, um gestor. Um grande abraço e boa aula para você. Eu sou Luísa Mandetta, essa é a aula Vida Profissional de Cada Tipo, começando pelo nosso tipo 9, começando uma sequência nova de aulas, né? E hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Vem comigo para a gente falar da vida profissional, da carreira do tipo 9. Esse é o nosso desafio de hoje, tá bom? E a gente começa falando o que é importante. Falando do que é importante, que é, tá bom, agora vamos ver como é que o 9 opera e como é que eu posso ser melhor com ele, tá? É muito engraçado, e vocês que estão nesse momento aqui da escola, vocês com certeza já sabem disso, né? Com certeza, sendo 9 ou não. O 9 é uma potência, tá? Uma potência. Ele tá no alto do símbolo, ele tá do lado do 1, que é talvez o mais trator, no sentido de que é para fazer, nós vamos fazer, tem método para isso, a gente vai melhorar nosso método. Ele está do lado do 8, que eu não preciso nem falar, que o 8 faz o que tem que fazer, deixa chorando quem for para chorar, e ele faz. Então, tem uma força ali no alto do símbolo, ele está rodeado de forças inimagináveis, né? Inimagináveis. E aí, ele se encontra com o 3, que você vai ver na literatura do Enneagrama, é o empreendedor, né? O líder, ou não sei o que lá, entende? Então, ele tem uma energia toda voltada para virar e falar assim, vai, meu filho, vai, porque você veio fazer coisa boa nesse mundo, né? Você veio para mudar o mundo. O Russ classifica, né? Ele entende que o Walt Disney era um tipo 9. O 9 veio para sonhar o sonho bom. Vamos imaginar no cenário que o Walt Disney seja um tipo 9, tá? Então, ele veio para sonhar algo bom. Isso é, talvez, que as pessoas ficam falando, qual que é a melhor profissão para o 9? Qualquer uma. Não vamos falar aqui de profissão. Eu acho que eu não preciso nem explicar isso, né? Não vamos falar. Eu lembro que eu atendi uma advogada e ela tinha conhecido o Enneagrama há um tempo e tal, e eu acho que eu até conto isso na aula do 9, e ela falou, nossa, eu percebi que eu sou muito melhor na conciliação do que fazendo aquela coisa de defesa, ataque, sei lá como é que chama isso no mundo aí dos advogados. Mas aí, tá bom, tudo bem. Só que vocês concordam comigo que ela foi para o lado mais confortável? Entende? Ela poderia brilhar em qualquer área. Esse é o nosso raciocínio aqui. O 9, ele é meio que obrigado a escutar o chamado dele, que é sonhar o sonho bom. Tá? Isso é o chamado, isso é a inclinação da personalidade. Desculpa, a inclinação da essência. Qual que é a inclinação da personalidade? Não me perturbe. Eu quero conforto. Eu não quero conflito. Eu quero rotina. Rotina no sentido assim, eu quero fazer sem pensar. Tá? Piscou o olho, o 9 está fazendo coisas que ele já é acostumado, porque ele gosta de fazer.
e não ficar, de repente, pensando numa coisa nova, que precisa mudar tal coisa, que precisa mudar a equipe, que a gente vai falar de vida profissional, né? Que precisa mudar a equipe, que precisa trazer gente nova, que precisa demitir. Aí ele vai, a inclinação da personalidade dele é fugir disso. Então, entenda que aqui vai ter uma luta para você que é novo, entre viver o sonho bom, né, aquele bom combate que vai precisar que você saia da rotina, que você saia da zona de conforto, que você encare o ponto 3, que você roube ali a energia do 8, do 1, e que traga coisas também do tipo 6 que a gente já viu, e que você passe desse obstáculo, que é mais ou menos aquela coisa quando a gente pega o mesmo caminho todos os dias da nossa vida, né? A gente entra no carro, tá mais ou menos ali desperto, né, para não cair até entrar no carro. Aí dirigiu ali 20 minutos, você nem lembra o que aconteceu nesses 20 minutos. Você só lembra que você chegou no lugar. Tranquei o carro? Não tranquei? Levei multa? Não levei? Sei lá. Foram 20 minutos que eu estou o quê? Piloto automático, tá? E aí o 9, se não se cuidar, ele vai passar 20 anos no piloto automático. E tudo bem, se ele não tivesse esse grande chamado, se ele não tivesse essa força toda, se ele não tivesse ferramentas talvez meio adormecidas, que se ele cutucasse um pouquinho, ele aí daria conta de fazer grandes coisas, tá? Então vamos ver o que são essas ferramentas que estão escondidas, o que nós precisamos cutucar para a gente conseguir sair dessa vibração, do que eu já falei com vocês também, que é uma fala de Richard Rohr, que é os nobres vieram para mudar o mundo. Eles vieram com essa capacidade. E a grande maioria deles passam a vida sem grandes realizações. Trabalhando muito, provavelmente trabalhando muito, com cargas muito pesadas, mas sem grandes realizações, assim, talvez mais visível, mais, sabe? De que a pessoa aplauda, alguma coisa nesse sentido. E a possibilidade é que isso aconteça, tá bom? Então vamos falar um pouquinho do 9, autopreservação, só para a gente diferenciar minimamente os 3 aqui. Em vários momentos, é claro que todos os tipos podem ter nuances de todos os tipos, e a gente vai ver o 9 com algumas coisas de 1, uma teimosia do 1, o 9 com muita coisa de 2, né? A dificuldade de falar não, o gostar de ser agradável com todo mundo, enfim, uma ansiedade do tipo 6, aqui eu poderia ficar falando, mas tem uma coisa que eu sempre olho e falo, nossa, isso é muito de 5, isso é muito de 5. Então tem muita coisa do 9 que é muito de 5, vocês vão ver eu falando hoje. E o 9 é autopreservação talvez um pouco mais. Então no trabalho, 9 é autopreservação, ele meio que prefere ficar sozinho, ele é mais irritadinho, ele gosta da rotina dele, sabe? Então ele lê o site de notícia, toma o café dele, depois ele vai fazer tal coisa. Então ele é bem de processo, assim, sabe? E aí se interrompe, olha aqui o tipo 5. Quando interrompem isso, pronto, aí é mau humor, sabe? Fecha o rosto, não quer papo com ninguém, sabe? Fica quieto, calado, tipo assim, não passo o meu limite aqui do meu conforto. Toda vez que a gente fala conforto, a gente vai lembrar de uma pessoa num sofá de pantufa, né? Mas é o conforto de chegar na mesa do escritório, né? O que vai acontecer se der o conforto, se você for alimentando esse desejo de conforto o tempo todo? Eu não preciso falar, você não vai sair do lugar. Tá bom? E você que não é 9 que trabalha com possível 9 autopreservação, ou que é, né? Saiba que, tal qual como o tipo 5, combina com ele antes, né? Bate na porta, não interrompe as rotinas dele, precisa mudar algo. Isso é uma dica para todos os 9, tá? Para todas as pessoas que trabalham com 9. Tem que mudar alguma coisa, lembra que ele é um gigante, né? Então, assim, a barraca lá da esquina, ela percebeu que está vendendo mais suco do que refrigerante, né? A barraquinha que vende coco ali na esquina da nossa casa. Então, rapidamente, ele liga para o fornecedor, ele vai no atacadão e pronto, já resolve esse assunto. A Coca-Cola, que é uma gigante, ela vai demorar muito mais tempo para mudar o mix dela, né? Para comprar o suco Vale, ela foi fazendo as aquisições, porque ela percebeu que as pessoas estão tomando mais suco do que refrigerante. Então, o 9 é um gigante, né? O 9 é um gigante, então as mudanças elas são mais demoradas para quem é gigante, para quem tem um bloco muito grande ali, tá? Então a gente vai ver isso. Todos os 9 não vão gostar de autoritarismo, mas aqui no 9 autopreservação, ele tem o 9 sexual também tem isso. O social também, tá? Mas o 9 autopreservação, você vai ver provavelmente um humorzinho sarcástico, sabe? E ele vai gostar de inspirar as pessoas muito pela essa questão do bom humor.
Isso é uma coisa natural do 9 autopreservação. O 9 social, muitas vezes a gente olha de fora, não acha que é 9. Muitas vezes ele não acha que é 9, tá? Foi o caso da nossa colega Margarida. Ela falou, nossa, eu não posso ser 9 porque, enfim, eu não me identifico com essa questão do 9, né? Do paradeiro e assim por diante. Então, o 9 social, ele é muito trabalhador, não que os outros não sejam. O 9, geralmente, ele tem força para trabalhar, trabalha muito, mas o social ele dá uma exagerada, sabe? Então, como um bom instinto social, ele tem uma inclinação ali para vocação muito grande, e ele dá uma exagerada nessa coisa, assim, do volume de trabalho. É meio loucura mesmo, né? E daqui a pouco piscou o olho, ele está na liderança. Ou porque colocaram ele lá, né? E ele não sai de lá, mas assim, o volume de trabalho e a possibilidade de liderança aqui é muito forte, muito forte. A gente vai falar sobre isso, tá, ao longo da aula, mas o 9 tem vários pontos que ele que meio que assim, ó, meu filho, se você não for líder, não sei o que aconteceu de errado, sabe? Ele tem tudo para ser um líder, né? Humilde e modesto, isso é uma coisa do 9 em geral e que pega aqui no 9 social, então assim, ele faz o trabalho sujo, digamos assim, ele faz o trabalho pesado e ele não pede pelo reconhecimento disso, sabe? Então tem uma humildade aqui muito forte. E geralmente trabalha bastante nos bastidores, tá? O 9 sexual é uma outra vibração. O que vai acontecer com o 9 sexual? Muita sensibilidade. Tem uma pitadinha aqui, né? O cozinheiro, quando foi fazer, colocou uma pitadinha a mais ali de sensibilidade, né? Um pezinho ali no ponto 4. Então, tem uma coisa do 9, é muito engraçado isso do 9 sexual. No ambiente de trabalho, ele entende, é igual 4 mesmo, sabe? Ele entende o que o cliente precisa. Ele entende o que o colega de trabalho está passando, sabe? Ele tem uma fusão com aquela pessoa, né? Os americanos chamam de sorvete de baunilha, né? Então, o sorvete de baunilha, ele meio que se confunde com os outros sabores e meio que não muda o gosto dos outros sabores. E é um sabor meio neutro, digamos assim, né? Então, você mistura baunilha com chocolate, vai prevalecer o sabor de chocolate. Então, o 9 sexual é o que mais tem isso, porque ele é o 9 fusão, vocês lembram disso. Agora, o que tem de bom aqui para o 9 sexual, né? A Fer tá aqui, não sei mais quem tá aqui de 9 sexual, gente. Eu me confundo, mas assim, o que tem de massa que o 9 sexual precisa explorar muito? Criatividade, tá? O cuidado com a equipe, a dedicação e essa sensibilidade de saber o que o outro precisa. Parecido com o tipo 4. É incrível, sabe? E aí você já sabe, eu não vou repetir. São bons ouvintes, muita facilidade, né? De entender o que de deixar as pessoas se sentirem parte daquilo, tá? Aqui é uma coisa que eu quero que fique claro para você que é novo, tá? Até para você calibrar, né? E tirar os excessos. Assim como, por exemplo, o 6 vai querer que as pessoas sejam fiéis, né? Vai querer que as pessoas sejam coerentes, né? Porque ele tenta ser assim. O 9, ele vai querer que as pessoas cuidem das outras. Ele vai querer que as pessoas ouçam as outras, porque para ele isso seria muito importante. Ele sabe a dor que é de não ser ouvido. Ele sabe a dor que é de não ter de sentir que não tem valor. Aí o que ele vai fazer com as outras pessoas? Ele vai valorizar a pessoa. Entende? Ele vai parar para ouvir a pessoa. Né? Isso é muito importante para o tipo 9. Claro, gente, eu vou falar que isso é ruim? Vou. Vou. Quando? Quando isso é em excesso. Quando eu demoro 2 dias para tomar uma decisão, que era para ser tomada em 5 minutos. Porque eu quero valorizar o que todo mundo pensa. Né? E você não precisa ser gerente ou dono de uma empresa ou gerenciar uma equipe para você precisar, no ambiente profissional, ter atitude de líderes, né? E o líder, ele tem que ser um pouco 8 nesse sentido, de falar assim, cara, chora para lá, eu não estou nem aí, eu vou te desagradar. Eu preciso te desagradar. Então, essa é uma chave que você, que é 9, precisa mudar nesse momento. Né? É preciso desagradar o outro, coloca lá na sua meta. Né? Quem eu vou desagradar hoje? É muito louco isso, porque a gente que não é 9, a gente olha, eu que sou 6, também vou ter um pouco disso, né? Um pouco dessa dificuldade. Mas outros perfis olham e falam, tô nem aí, tranquila essa meta para mim. Para o 9 é um drama. Tá bom? Para o 9 é um drama. Aí você vai me perguntar, mas por que eu vou desagradar os outros? Vai sim, meu amigo. Vai sim. Se você tem meta a cumprir,
se você tem coisas a ser resolvidas, né? E é muito estranho porque vocês são muito bons de resolver problemas, só que às vezes demora. Por quê? Porque ninguém pode ficar magoado, porque ninguém pode ficar não ouvido, porque ninguém pode ficar se sentindo desfalcado ali da equipe, entende? Então, é o desagradar por desagradar. Isso é uma das questões da liderança, né? Eu não vou agradar todo mundo e ponto, tá? Vamos para os desafios, os grandes desafios que o tipo 9 tem, tá? O 9 não tem pressão. Aí primeiro tá assim, pressão por resultado, né? E não é uma pressão por meta, tá bom, gente? O 9 pode lidar bem com meta, ele até gosta, tá? Um pouco parecido com 5 aqui de novo, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Pô, eu sei o que é esperado de mim. Aqui até um pouco parecido com 6 também. Eu sei o que é esperado de mim e eu vou fazer. O que vai pegar aqui é o seguinte: tá bom, e como é que faz? Como é que é? Como é que se espera que eu chegue lá? Principalmente se ele for um liderado, tá bom? Para o 9 é um desafio, pode ser um desafio muito grande. As mudanças, olha os 5 aqui pegando de novo. As mudanças de rota pode ser um grande desafio, tá bom? Você que é 9 tem que trabalhar isso um pouco, né? E você que lidera 9 tem que entender que precisa ser combinado antes. É muito importante. Você pega o 9 autopreservação, então nem se fala. É muito importante você falar, olha, a melhor maneira da gente fazer, da gente chegar nesse resultado é, sei lá, através desse modelo. É contratando 5 pessoas e não 3, sabe? Então você vai ajudando ele a montar as coisas, né? O passo a passo, além de dar só o resultado. Ou você faz isso, ou você não dá um feedback negativo depois. Porque o que apavora o 9 é ele saber aonde que ele tem que chegar e meio que deixar ele solto ali. Tudo bem, tem hora que você vai ter que se virar mesmo, né? Mas aí deixou solto, principalmente se for uma questão de hierarquia, né? Aí o líder vira e fala assim: oh, você errou, né? Tá bom, errei, mas não estava aqui o passo a passo do que era para ser feito. Não estava explicado o que era para ser feito. Ou a gente combinou uma coisa em janeiro e vocês mudaram o plano ao longo do tempo, tá? Então, a pressão por resultado não é que ele não gosta de pressão e ponto. É que ele não gosta de ser pressionado por algo que não foi combinado, tá? Vê se ficou mais claro, que a Margarida ficou com dúvida ali. Vê se ficou mais claro. Ele não gosta de ser pressionado e cobrado por algo que não foi combinado, que não foi explicado, que não foi detalhado. É aqui que pega, tá? Aí você que é novo precisa entender uma coisa. Às vezes vale a pena também investir no planejamento, né? Porque vocês são muito do fazer. Então, chega, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Até é pouco parecido com um nesse momento, né? Então, sentou, fez um planejamento e segue, tá? Acredita que os outros sabem mais que ele, né? Então, tem uma coisa do 9 que sempre achar que o outro é melhor. Sempre achar que o outro tem mais capacidade, né? Eu espero que nesse momento você tenha uma honestidade de falar que isso também é um certo comodismo, tá bom? Um certo comodismo de falar assim, deixa que os outros resolvam, deixa que dirigem o carro aí da minha vida, né? Lembra que ele entrou no carro, ficou 20 minutos dirigindo e nem sabia direito o que estava acontecendo. Deixa que dirigem para mim, deixa que dirijam para mim esse carro aí da minha vida, ok? Aí, lá na frente, ele percebe que as pessoas também não sabem direito para onde que eles estão indo, né? A pessoa também não sabe direito para onde que está. E ele sempre acha que o outro sabe. Ele sempre acha que o outro é melhor. Ele sempre acha que o outro, né? Aqui, vocês não podem esquecer, você que é 9, que você tem um pezinho lá no 6. E o 6 tem que tomar cuidado com isso, porque piscou o olho, ele está meio que idolatrando uma pessoa. Enfim, entende que você não precisaria disso. Você não precisaria desse apoio externo, você não precisaria de alguém dirigindo o seu carro. É mais ou menos nesse sentido, tá bom? Outro grande desafio na vida profissional é ficar em evidência. Aqui eu não vou nem falar, tá? A gente tem que pôr a cara a tapa, a gente tem que se expor, a gente tem que passar uns ridículos de vez em quando, e vocês não aceitam isso. Luísa, mas precisa se expor, passar ridículo? Sei lá, depende do seu objetivo de vida, né? Eu nunca vi ninguém que realizou muita coisa legal que nunca quebrou a cara, que nunca passou vergonha, que nunca foi para casa arrasado, entende? Então pensa assim, ó,
Pode ser que uma certa soberba sua, se você fala, eu gosto de trabalhar, eu não preciso aparecer. E eu preciso que vocês sejam honestos com vocês mesmos nesse momento, para falar o seguinte, quem está ganhando aí? É o comodismo e a preguiça? Porque se você ficar em evidência, vai dar trabalho, meu amigo. Se você for líder, vai dar trabalho. Isso é o que separa a vida que você está vivendo da vida que você poderia viver. Tá? Isso é o que separa. Vários tipos novos homens falam comigo, né? Luísa, mas eu queria resgatar essa energia, sabe? Eu tenho pânico, às vezes, de não conseguir suprir minha família, de não conseguir, né? Como diz o outro, né? Ser o homem aqui da família mesmo. E se minha esposa precisar parar em algum momento, como é que eu vou fazer, tal? Entenda, se você ficar se protegendo demais, aí não vai ter jeito, tá? Então, essa questão de ficar em evidência, eu também preciso que vocês reflitam sobre isso. Que é isso? É porque, de fato, você não quer mesmo aparecer ou porque você não está afim de levar os trancos de quem está no pódio leva? Tá bom? Pode ser que vocês ficam com raiva de mim nesse momento, pode se manifestar, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso e lembrando que eu estou sempre falando para o crescimento de vocês. Sempre. Porque, assim, ó, o que eu vejo muito tipo 9 com resultados fantásticos, sabe? E um mundo de tipo 9 meio que deixa a vida me levar. A força está aí dentro, né? Ok, próximo tópico, ele entende feedback negativo como conflito, tá? Então, eu não gosto que me deem feedback negativo, por isso ele trabalha muito, aqui ele rouba até um pouquinho do para fazer isso, né? Ele trabalha muito, ele se esforça, tudo para o feedback negativo não vir, e ele também não gosta de dar feedback negativo. Isso é até ruim, tá? Para a gente que trabalha com o 9, porque a gente quer saber a verdade, mesmo que doa. E às vezes o 9 vai ficar um pouco omisso em relação a isso. E ele também não gosta que venham falar com ele, tá? E tem que falar. Daqui a pouco eu vou falar como comunicar melhor com o 9, a gente aprofunda nisso, tá? Mas assim, ó, gente, tem que falar as coisas, tá? Eu vou falar sobre conflito daqui a pouquinho também, me cobre. Se sente insultado quando não é consultado antes das mudanças importantes, tá bom? Aqui é até um recado para quem trabalha com 9. A gente tem um hábito horrível de não ouvir o 9. Um pouco disso é responsabilidade deles. Aí eles têm que tomar conta, né? Eles que têm que se transformar. A gente já falou muito sobre isso na aula de desenvolvimento, eu não vou entrar nisso. Mas um pouco da responsabilidade é nossa que trabalha com 9. Então, assim, ó, ouça o que ele está dizendo, sabe? Pare para ouvir. Por que é que não ouvem? É uma pergunta, Margarida. Eu falei bastante sobre isso na aula do desenvolvimento do 9, tá? Que é o seguinte, vocês também têm que trabalhar um posicionamento diferente. Gente, também isso, tá? Margarida pergunta, por que não nos posicionamos? Eu vou ser muito sincera, eu acho que a questão do posicionamento é o que pega. E tanta gente fala tanta besteira, mas fala com pose, que você compra. E vocês têm, muitas vezes, muito conhecimento de causa e preferem se calar. Aí não se vende, né? Acha que não tem valor, acha que... Entende? Então, é trabalhar isso nas mínimas coisas, né? Trabalhar isso nas mínimas coisas, que tem a ver com questão de conflito aqui também. A gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Pode demorar a tomar decisão, então esse é um grande desafio, porque, gente de Deus, as coisas muitas vezes precisam ser um pouco mais rápidas, tá? Do que o tipo 9 consegue fazer. Então, tem que tomar decisão. E tomar decisão significa machucar alguém, magoar alguém, se expor ao erro, né? Ser julgado lá na frente, desagradar. Entende por que é difícil tomar decisão? Então, muitas vezes o 9 precisa tomar decisão no ambiente, né, no ambiente profissional, mas e o medo de dar alguma coisa errada? E o medo de ser, né, culpado por todo, né, colocado num paredão ali por todo mundo, o medo de desagradar. Vocês estão percebendo isso? Né? O 8 toma um monte de decisão, faz um monte de coisa errada, é muito, muito engraçado, né? E ele não está nem aí, né? Ele não está nem aí. Então, é trabalhar um pouquinho esse outro lado, tá? Não gostam de autoritarismo e lutam para que as pessoas sejam envolvidas no projeto. Isso é uma das coisas da liderança atual, né? Então, olha, como é que você pode se sentir pertencente disso, para você não boicotar isso na frente, né? Então, isso está até aqui na lista de desafios, no sentido de que entende que a gente tem que ter um pouco de autoritarismo, né? Mas se você conseguir mesclar, se você conseguir
sintonizar, né, mesmo, não deixar isso ganhar muito, é um baita de um ponto positivo para o tipo 9, né? A teimosia e a demora nas mudanças, né? O 9 precisa, de fato, ser um pouco mais rápido, e eu não vou explicar o porquê, que eu acho que já ficou muito claro, né? Mas as mudanças são demoradas aqui para o 9, tá? Uma passividade e uma omissão, né? Então, entenda para você que é tipo 9, o que não é dito dá muito problema, tá? O que não é dito, o que você não fala, isso dá problema. Dá problema por quê? Porque você vai emburrar, porque você vai ficar rancoroso, porque as coisas não vão começar a andar, tá bom? Então, essa questão do conflito, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas essa passividade de achar que as coisas se resolvem por si só, que as pessoas são boas como vocês são, que as pessoas são responsáveis, competentes, não são. A gente vai ver muita competência aqui no 9, tá? É bem interessante isso de perceber, assim. Tem uma inclinação para fazer o sonho, viver o sonho bom. É essa inclinação. Então, a gente vai ver pessoas que querem trabalhar de verdade. Nem todo mundo é assim. Inclusive, nem todos os 9, né? Vocês entenderam o raciocínio, né? Então, essa questão da passividade e de não se posicionar, isso é uma coisa que pode prejudicar bastante, tá? A Margarida fala, demorei tempo vendo isso em mim, porque no dia a dia não tenho essa dificuldade, mas em trilhar o meu caminho, sim. Entende? Eu não sei se ela está falando da passividade ou acho que ela está falando da demora nas mudanças, talvez, né, Margarida? Olha o que ela fala, eu demorei para ver isso em mim, porque eu não tenho isso no dia a dia. Claro, claro que não tem. No dia a dia vocês estão fazendo, vocês estão se distraindo. Só que aí o final da fase dela, mas eu tenho dificuldade em trilhar o meu caminho. Então, é uma Ferrari com o melhor combustível indo para lugar nenhum. Tá? É isso que a gente tem que trabalhar aqui, essa mudança, né? É de pegar todo esse potencial para fazer coisas mais assertivas. Aqui um bom recado para o 9 sexual, por exemplo, que é o menos assertivo deles. Quando a Fê fala, eu fui lá e marquei a reunião, tá vendo? Provavelmente ela não faria isso se ela estivesse no piloto automático. Ela não faria isso se ela não estivesse ali percebendo que ela precisa pilotar, né, o carro da vida dela, sabe? Então, lembra que vocês têm uma Ferrari e vocês têm o melhor combustível, mas muitas vezes eles estão indo para um lugar meio que vivendo o sonho dos outros, né? Porque aí você junta ao outro, juntando ao outro, você nunca vai ser abandonado. E tem um monte de tipo 9 que a gente até se assusta, assim, sabe? Às vezes eles convivem com pessoas que são ruins para ele. E ele ainda gosta da pessoa. Se apaixona, como é que chama? Síndrome de quê? Esqueci. Quando a gente se apaixona pelo sequestrador, Estocolmo, não é? Síndrome de Estocolmo. Então, ele se apaixona pelo sequestrador. E diz que essa síndrome, acho que são 24 horas, você já começa a virar chavinha e falar assim, nossa, como é que eu me conecto com esse sequestrador para eu conviver aqui sequestrada, tá? Então, é isso que vocês fazem, com as pessoas que são importantes para vocês. Um chefe, um colega importante, o sócio, o cliente, né? O que você vai fazer? Você vai dizer, não, essa pessoa é péssima, ela é meu sequestrador, ele está cometendo um crime hediondo, mas eu vou me fundir a ela, eu vou me conectar a ela. Gente, perceba como isso precisa aqui de um trabalho forte de consciência, tá? Para vocês perceberem quando que isso está acontecendo, quem são esses sequestradores aí, tá? Procrastinação, não vou falar sobre procrastinação, você sabe que eu tenho meio birra dessa palavra também. Então, isso é um grande desafio do 9, mas procrastinação, você já sabe. Aí tem que ir lá para o mapa dos sonhos, tem que fazer o planner do dia a dia, tem que esvaziar a agenda. Procrastinação não é preguiça, é excesso de coisa. Então tem que esvaziar a agenda, tem que falar não, tem que ser desagradável, tem que ser focado, tem que ir lá para o ponto 3, paraná, paraná. Tá? E falar sim querendo falar não. Esse é um desafio muito grande, incomoda muito, tá? Vocês que são tipo 9, vocês saibam disso, porque vocês falam sim para não entrar em conflito, e aí gera um problema maior ainda, tá bom? Olha para essa questão de falar não, coloca como meta você podar as questões dos nãos, tá? Quando você lidera, então, um 9, né? Quando você é líder de um 9. Eles são cooperativos de trabalhadores, tá? Sobretudo se tiver um bom relacionamento. Aqui, a gente vai usar a técnica do tipo 2.
mesma coisa. Tem que conversar com o 9. Tem que conversar, né? Tem que saber da vida dele, sabe? Apesar que, não, Luiz, eu não gosto de falar, né? Eu sou 9 e prefiro não falar da minha vida no trabalho. Ok. Mas vamos imaginar que você esteja liderando alguém, ou seja, um colega seu tipo 9. Dê ouvidos. Isso pode mudar a sua maneira de se relacionar com ele, tá? Escute as coisas que ele gosta de falar, tudo. Estou falando isso porque parece uma coisa óbvia, né? Mas é porque tem gente que é muito seca, né? Então, você pega ele, por exemplo, um tipo 1, um 3, né? Um 8, às vezes a pessoa é seca, meio, né? É muito objetiva, excesso de objetividade, né? Não esqueça de incluí-lo nas decisões e pedir sua opinião, tá? O 9 é muito interessante porque geralmente eles são observadores, né? E quem é mais observador, ele vai ter uma opinião, ele vai ter um olhar diferente, sabe? Geralmente eles são mais calados do que faladores, né? Alguns deles, pelo menos, né? Então ele vai ter um olhar diferente, tá? E aí, como ele não se impõe muito, como ele não se vende, as pessoas esquecem de pedir a opinião dele. E você vai ser um baita de um líder diferente, porque a gente está estudando o Enneagrama para lidar com as pessoas de uma maneira diferente. Você vai ser um baita de um líder diferente quando? Quando você fizer diferente. E aí esse cara vai ser um cara que nunca vai querer parar de trabalhar com você. Tá? Ele nunca vai querer trabalhar, nunca vai querer parar de trabalhar com você. Então vamos. Eles podem não buscar destaque, mas será importante se sentirem parte da equipe. Muitas vezes o tipo 9 faz isso. Ele não coloca a opinião dele, ele não fala, só que ele fica pé da vida que as pessoas não perguntam. Entende? Então olha ali, ó. Eles podem não buscar destaque, mas será importante se sentir parte da equipe da resolução. Então, meio que você que está liderando o 9, você tem que entender que assim, ó, você tem que puxar ele em alguns momentos, porque ele tem muito a entregar. Aí tem reunião que ele fica calado, né? Cheio de coisa para falar, mas ninguém me perguntou. Não tem uma certa criancice aqui? Não tem? Até assim, não, Luísa, não é criancice, é que eu tenho medo, eu acho que minha opinião não tem valor. Gente, vocês que são alunos da escola, vocês não podem usar esse argumento mais. Porque você já entendeu que agora não tem nada a ver que você não tem valor. Você tem uma percepção de ter menos valor que o outro. E você não tem menos valor, criatura. Não tem. Tem um monte de gente que se vende muito, que não tem nada de conteúdo. E você tem. Entende? Você não é nem melhor nem pior que as pessoas. Tá bom? Então, o povo tá achando bonitinho o que o Benício fez. É fofo, né? É muito fofo, né? Todo mundo achou fofo. Mas ele tem 4 anos. Então, você que está aí agora, passou dos 17, já não é mais fofo, é estranho, é patologia. Não falei porque ninguém perguntou, é frequente, tá vendo? Então, a Carol tá falando ali, né? Ok, gente, vamos lá. Não incluída, ele pode não buscar o destaque, né? Falei, né? Procrastinação, agressividade, ok, isso daqui eu já falei, né? A procrastinação, presta atenção, essa é uma dica boa, tá? A procrastinação, a agressividade passiva, a teimosia é uma agressividade passiva, né? São sinais de que ele não está lidando bem com a raiva. Ele sentiu raiva. E ele não está lidando bem com essa raiva, tá bom? Então, geralmente, assim, ó, ele precisou falar não para alguém e não conseguiu falar. E é engraçado isso, né? Olha que armadilha da personalidade. Por que ele não fala não para os outros? Por que ele tem dificuldade de se impor? Por que ele tem dificuldade de falar assim, cara, você errou e foi péssimo, você fez uma coisa horrível e eu não gostei? Por que ele tem dificuldade com isso? Para ele não entrar em conflito. O 9 foge do conflito e busca paz e tranquilidade. Quando ele faz isso, de fato, ele sai daquele conflito ali imediato. Só que ele vive com conflito para sempre. Que é o conflito de não ter se posicionado, de ter sido omisso para uma coisa injusta, tá? Então, você que é 9, eu preciso que você tenha a consciência que você precisa mudar nesse aspecto. Como, Luísa? Treinando, tá? E não fica olhando para mim falando assim, mas a Luísa não tem noção que isso é muito difícil. Eu também tenho as minhas dificuldades. Aliás, essa é uma das minhas dificuldades também, tá? Como tipo 6. Tem alguns tipo 6 que vão ter essa mesma dificuldade. Mas, gente, é assim que é a vida. Se a gente ficar só no confortável, só no morninho, você não tem os resultados que você deveria ter. Isso para tudo, tá?
Então, tem muito homem tipo 9, por exemplo, viciado em videogame, né? Então, eu tenho que também entrar em conflito comigo mesmo, né? Tem muita mulher tipo 9, viciada em novela. Só para fazer o equivalente, né? Mas, não, né, Mi? Nem tem novela hoje em dia mais, é série, né? Sei lá, entende? Então, é esse equivalente aqui do conflito. Quando eu falo conflito, eu quero que vocês entendam do que eu estou falando. É assim, eu vou entrar em conflito, eu vou fazer uma coisa que eu não quero, eu vou sair de uma tendência, a tendência é fazer isso, eu vou romper essa tendência. Isso é um baita de um desafio. Mas aí você tem que escolher se você vai ser o Walt Disney ou se você vai ficar sendo frustrado de ter uma vida que você não queria ter, tá? Sabendo que você pode ter outra, né? Isso que é o pior, sabe? Isso que é o pior. Eles seguem regras, tá? Então o 9 não tem problema em seguir regra, desde que ele faça parte daquela regra, né? Desde que ele ajudou a construir, desde que ele acha que é justo, tá? Quando ele não. É muito engraçado, porque quando ele não gosta da regra, ele finge que não ouviu. Eu me lembro de um tipo 9, ele tinha uma coisa lá de RH para fazer, que o RH pedia para fazer negócio de férias, e aí, por fim, ele não fazia nunca, não fazia nunca, não fazia nunca. E aí perguntaram para ele por que ele não fazia. Ele disse, mas eu nem sei onde fica esse livro, gente. Era uma coisa assim, sabe? Ele sabia, só que assim, o 9 ele finge, sabe? Que não sabe que aquilo está acontecendo, quando ele acha que é injusto e assim por diante, tá? A Fer falou ali que o equivalente aos homens no videogame é comprar por impulso. Então, o 9 pode ter isso, tá, gente? Comida, compras, drogas, vícios diversos. Então, a distração, né? Ele vai se distraindo de alguma maneira. Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso melhorar aqui, então, gente, na minha vida profissional? Tipo, 9 do meu coração. Fique atento com conflito, tá? Não ser ouvido ou reconhecido, não saber falar, não impor limites com. Ok, deixa eu falar de novo para ficar mais claro. Fique atento com conflitos, críticas, não ser ouvido ou reconhecido, não saber falar, não impor os limites. Fique atento quanto essas coisas estão tirando a sua energia, tá bom? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, eu não vou falar, eu não vou me posicionar na reunião, eu não vou falar que isso daqui não foi legal, eu não vou dar o meu preço certo para o meu cliente, né? Tipo, 9 não sabe dar preço para as coisas, é o cliente que dá preço, isso não existe, sabe? Então, eu não vou me posicionar para não entrar num certo conflito, mas saiba que você vai conviver com o conflito para sempre. Então, fique de olho nessa questão do conflito, sabe? Vá para cima, se desafie, saiba que passando esses obstáculos, presta atenção numa coisa importante. Tipo, 9 busca paz e tranquilidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pensa aí na vida de vocês. Pensa num dia que você teve que se posicionar e que você falou assim, cara, foi massa ter me posicionado. E que por mais que você tenha ficado nervoso na hora, meio sem saber o que fazer, porque às vezes acontece aquilo que a Margarida falou, né? O 9 pode ser muito passivo às vezes, e quando ele se posiciona, ele perde a mão, ele fica meio grosseiro, né? Então, mas lembra desse momento que você se posicionou para uma coisa que você achava que era difícil. Lembra como você se sentiu bem depois, porque você encontrou uma paz, né? E a paz é a motivação do tipo 9, mas não a paz a qualquer custo, a paz através de um bom combate, tá? Observe a tendência de resolver problemas dos outros e não os seus, ok? Também não vou aprofundar nisso, gente. Já falamos muito sobre isso aqui. Isso é muito bom para resolver as coisas dos outros, mas vai deixando os seus projetos para depois. Então, a gente precisa colocar foco, colocar luz nas suas coisas aí também, tá bom? Para quê? Para eu virar um egoísta, Luísa? Não. Para você ser melhor para as pessoas ao seu redor, tá? Para você ser melhor para a sua empresa. Porque a empresa, a gente está falando de vida profissional, né? Então, a empresa, ela precisa de você resolvendo as coisas e não se distraindo resolvendo o problema dos outros, tá? E o que significa resolver coisa? Desagradar, decidir, errar, levar tapa, ser xingado, levar feedback negativo. Quando você decide muitas coisas, você está suscetível a tudo isso acontecer. E o 9 vai olhar para isso e vai tentar fugir. Tá? Então não é assim, então é mesmo, eu quero resolver só os meus problemas agora, o enneagrama tá certo. Não é isso, gente. É resolver os problemas para você ser melhor para os outros. Sempre é para os outros.
para você ser um profissional bala. Para quê? Para sua família ter você, principalmente culturalmente, né? Digamos assim, principalmente quando você for o chefe dessa família, sabe? Então, quando você tá lá na questão da empresa, para você ser um baita de um profissional, né? Eu estava com um empresário, conversando com um empresário essa semana, ele, tive que pedir um armário ali para minha empresa para guardar os celulares, porque o povo, enfim, né? Não consegue sair do celular e a produtividade cai muito. Entende, gente? Que triste que é isso? Triste, né? Descobrir que a dificuldade é no time certo de se posicionar. Quando apanhando do time certo, é tão natural que fica até gostoso. A Margarida compartilha, entende? Então, isso é treino, né? É cada vez mais treino. Observe a tendência? Não. Apure sua relação com a raiva. Ok? Quando é que você sente raiva? Fala sobre isso. Ari, eu não gostei que você falou isso na reunião. Achei que foi desnecessário naquele momento. Tá? Vamos ali tomar um cafezinho. Entende? Apure, perceba que você está com raiva. Isso, eu fiquei com raiva. Isso me deixou mal, sabe? E tudo bem você sentir isso e, sobretudo, falar, tá? Trabalhe para não admitir que seus pensamentos não serão ouvidos, tá? Então, o que acontece? Aqui também tem uma certa infantilidade, né? Você acha que você tem que falar e todo mundo tem que te ovacionar? Não. Você vai falar um monte de besteira. Você vai falar coisas que as pessoas não estão prontas para ouvir. Você vai falar o jeito que você fala às vezes não tá bom. Não é nem o conteúdo, é a forma que você está falando. Mas você vai treinando essa questão, tá? De falar mais, de se expor mais, tá? Eu conheço 9 de várias idades e pergunto: você já brigou? Ele, não. Não, Liz, eu briguei, acho que umas 2 vezes na vida por outra pessoa. É muito fácil para ele brigar por outra pessoa, né? É muito fácil ele chegar numa reunião com 15 líderes, né, com o diretor da empresa e falar: a Carol não está aqui, ela não vai gostar. É fácil para ele fazer isso. Bem fácil. Né? Igual você fala, o tipo 1 odeia ficar em evidência, o tipo 9 odeia ficar em evidência. Cara, tem os tipos novos que amam falar, que amam apresentação. A questão é, ele está se vendendo ali? Pede para ele falar dele um pouquinho para você ver. Talvez ele tenha problema. Já compartilhei isso com vocês também, né? Nas mentorias de tipo 9, muitas vezes eu tenho que ficar puxando, né? Porque eles não são acostumados a falar deles mesmo, né? Tipo 4, eu tenho que, 1 hora, eu tenho que me programar para 1h30, né? E tem que falar assim, calma, agora olha isso, olha aquilo, né? Mas o 9, ele não é muito acostumado a falar dele mesmo. A questão aqui não é a briga, gente. A questão do tipo 9 não é brigar, não é se posicionar. É se posicionar pelas coisas dele. Tá? E não é dele que ele ama, as minhas coisas que eu amo fazer. Não, você está no ambiente de trabalho. Você tem que ser bom para a empresa, para o resultado. Né? Até quando você é dono da empresa, quando você é funcionário, tem que ser bom para o resultado da empresa. Né? Ok, vamos lá. Treine as tomadas de decisão. Né? Então, treinar a tomar decisão, porque tomar decisão significa colocar a cara a tapa, significa ser julgado, né? Quais caminhos podem te ajudar a saber o que você quer? Às vezes, para o tipo 9 é muito fácil saber o que ele não quer. Mas quais são os caminhos que ajudam o 9 a saber o que ele quer? Tá? O que brilha os olhos, né? O que você vai fazer para, de fato, entender isso, né? Nossa, o que brilha meus olhos é trabalhar na organização. Não, o que brilha meus olhos é estar com as pessoas resolvendo o problema. O que brilha meus olhos, entende? Aí, quando vai deixando claro isso daí, isso pode mudar, né? É claro que isso pode mudar ao longo da vida. Você vai lutando para que aquilo aconteça, se preparando para aquilo, se posicionando e assim por diante. O último tópico, então, seria observe sua relação com exposição e reconhecimento. Gente, se você não se expor, se você não quiser, né, esse reconhecimento, se você não tiver pronto ali para estar, né, exposto, naturalmente você, de novo, vai ter o seu carro ali da sua vida dirigido para uma outra pessoa e não você, tá? Essa é a grande questão do 9. Então, ele tem que entender que ele vem com uma força muito grande, que é possível que essa força seja abafada,
por as questões de infância, eu não posso falar, eu não posso me posicionar, eu não tenho valor, eu não sou digno. É possível que isso aconteça, ou é possível que ele faça coisas grandiosas, grandiosas. Quando? Quando ele se cutuca. Quando ele fala, não, eu tenho que me posicionar, eu tenho que desagradar os outros, aí vai ficando um pouco menos desafiador para eles. A gente continua a nossa conversa lá na nossa comunidade, né? E o meu recado final para os novos é: vocês têm essa possibilidade, tá? Essa possibilidade aí do sonho bom, do Walt Disney, né? Todo mundo lendo o livro do Walt Disney. É a possibilidade de ter esse sonho bom, esse sonho que vai mudar a vida dos outros. Quando que o novo está feliz? Quando ele muda a vida dos outros, quando ele deixa as pessoas bem, quando ele sente que as pessoas ao redor estão no seu melhor, estão com problemas resolvidos, estão num ambiente de competição, de desafio, como é um ambiente profissional, mas mesmo assim estão ali lutando para essas coisas serem boas, sabe? Ser uma batalha de todo mundo, não aquela coisa que cada um fica querendo para algum lugar. Mas para isso o 9 vai ter que passar por esses obstáculos, que são os obstáculos de se colocar. Esse talvez seja a grande, grandíssima questão do 9. A força que vocês têm hoje não está sendo usada, provavelmente, tá? E esse é um recado. Como é que eu posso, né, parar de fazer tanto e começar a fazer menos, mas mais assertivo? Talvez uma das reflexões seja essa, tá? Colocar a Ferrari de vocês com o combustível aditivado para ir para um lugar um pouquinho mais certeiro. Beijo, bom sábado para todo mundo. Fiquem com Deus.